Vamos lá, gente. Eu, você e minha garrafa neon estamos desenvolvendo a nossa responsabilidade tributária. Estamos já, desde a aula anterior, no tema responsabilidade dos sucessores, né? Que é quando, por meio de uma sucessão, o sujeito passivo vai virar, né, um sujeito passivo indireto e vai adquirir essa responsabilidade tributária. Vimos que a transferência pode ser causa-mortis ou inter-vivos. Dentro de inter-vivos, nós estamos estudando as hipóteses de transferência inter-vivos. No vídeo anterior, se você não viu, veja, nós vimos a transmissão de bens imóveis, que também é chamada de sucessão imobiliária. Vimos lá as regrinhas. Agora nós vamos estudar a transmissão de bens móveis ou sucessão mobiliária. E aí, o que a gente tem aqui como característica dessa sucessão mobiliária? Os bens aqui são móveis e não imóveis, como lá na primeira hipótese que nós vimos, né? Mas aqui também, assim como lá nos bens imóveis, eu não tenho a característica de solidariedade, ou seja, não há que se falar naquela solidariedade que nós estudamos. E também não é subsidiária, ou seja, quem adquiriu, o novo adquirente, vamos lá. Vamos de novo para João e Pedro. João e Pedro. A mesma historinha, só que aqui eu tenho um bem móvel e não um bem imóvel. João e Pedro, a partir do momento que Pedro adquiriu de João aquele bem, não há que se falar em responsabilidade solidária. Responsabilidade tributária solidária, não. Quem tem responsabilidade agora é Pedro. E é isso que nós estamos estudando, que também não é subsidiária, ou seja, não é que eu vou pedir a Pedro. Se Pedro não pagar e eu peço a João, não. João saiu dessa história aqui, ó. João foi excluído dessa história. Eu vou cobrar a Pedro, certo? E aí são essas regras que nós vamos ver. Quando João e Pedro, que é o nosso exemplo, estão pactuando, na verdade, uma transmissão de um bem móvel, não imóvel como vimos lá no vídeo anterior. Certo? Então não é solidária e nem subsidiária. E outra coisa, que o novo adquirente, o adquirente, na verdade, né, que aqui a gente tem João e aqui a gente tem Pedro. João vendeu algo para Pedro. E foi um bem móvel. Eu tenho a assunção de dívidas anteriores à aquisição. Ou seja, Pedro comprou, mas as dívidas que tinha aqui na coisa referentes a João, Pedro vai assumir, além das dívidas dele, que ele vai ter daqui para frente, também as anteriores que João contraiu, tá? Então, a assunção de dívidas anteriores à aquisição vai ser pelo adquirente, que no nosso exemplo é Pedro, certo? E remissão, a gente sabe que a remissão é um perdão, né? Ao remitente haverá uma responsabilidade pessoal pelo bem remido, certo? Se houver remissão, vai ser uma remissão aí pessoal. A responsabilidade vai ser pessoal com relação ao bem remido. Entenderam, gente? Nós vimos aqui, então, a transmissão de bens móveis. E vimos que o que é que vai acontecer? Ao adquirente vai acompanhar aquela assunção de dívidas anteriores. As dívidas anteriores vão para o adquirente, certinho? Porque pode ser que nem consiga mais encontrar o proprietário anterior, né? E também isso é indiferente, vai para o adquirente e pronto. Beleza? Então essa foi a transmissão de bens móveis ou sucessão mobiliária. Uma outra hipótese que nós temos de transferência inter-vivos é quando essa transmissão é de estabelecimento. Foi um estabelecimento ou comercial, ou industrial, ou profissional. Então, um estabelecimento comercial, industrial ou profissional é o que foi passado. Então, aqui eu tenho uma empresa A que foi transferida para o sócio B. Eu tinha aqui sócio A mais sócio B, e aí virou apenas o sócio B. É isso que nós vamos observar agora. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui a extinção da pessoa jurídica. Eu tenho uma extinção da pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica A foi extinta para que fosse criada uma nova pessoa jurídica B. Uma nova pessoa jurídica B.
certo? E aí a gente vai seguir essas regras aqui quando nós tivermos uma operação que seja por meio de fusão, incorporação ou transformação. Ó, gente, vamos desenhar, que desenhando a gente sempre se entende melhor, né? Vamos desenhar aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui uma empresa X com sócios A, B e C, certo? Não deu certo. Eles falam, ó, não tá dando certo. O sócio A sai, o sócio B sai, mas o sócio C quer tentar. Essa empresa já não existe mais, mas através de uma transformação, que é o exemplo que vou dar aqui, ele substitui a empresa X pela empresa Y, ele transforma a empresa Y, mas poderia ser também uma fusão, que é a soma de uma com a outra, ou a incorporação, tá? Mas vamos dizer que aqui é uma transformação. Ele transforma aqui uma empresa Y. Não tem mais a empresa X, mas temos agora a empresa Y. Aconteceu o que com a empresa X? Acabou. Eu tive a extinção desta pessoa jurídica aqui, X. Tá bom? Beleza. E aí, o que é que vai acontecer com esse sócio C? Esse sócio C que fundou aqui essa empresa Y por meio de uma transformação. Ele vai assumir a responsabilidade das dívidas anteriores. Essas dívidas de X aqui, o sócio C não se livrou. Ele vai assumir, até porque ele era sócio aqui anteriormente, tá? Então, o sócio remanescente vai assumir. Ele vai assumir aqui. Mas também ele poderia assumir se ele fosse o quê? O espólio, né? Se ele fizesse parte do espólio. A Catarina, tá bom, mas se a empresa Y tiver outra razão social, não tiver a mesma razão social que a empresa X, ainda assim, mesma razão social ou outra razão social, mesmo assim esse C aqui, que é o nosso exemplo, vai assumir, certo? Vai assumir a responsabilidade pelas dívidas anteriores. E com relação à multa, Catarina, as multas anteriores aqui, a multa pelo não cumprimento, pelo não pagamento aqui desse tempo todo de dívida, o Y vai assumir. Aí a gente tem entendimento tanto de doutrina quanto de jurisprudência de que sim, esse sócio também vai assumir, uma vez que ele era sócio, ele participava da relação ali daquela empresa, tá certo? Então nós já vimos 3 das 4 hipóteses de transferência intervivos. Sigam comigo que nós vamos estudar a última.